as leis da constelação familiar e essas leis da vida, leis do amor, fizeram com que eu me transformasse numa melhor filha, numa melhor mulher, numa melhor amiga, gestora, empresária. E isso vai fazer também, você criando consciência disso, vai fazer também com que você opere de uma maneira maravilhosa na sua vida e consiga transmutar para uma vida melhor. Eu vou começar um pouquinho a falar sobre como que eu vejo a vida hoje. Nós temos algo hoje que é muito líquido. Bauman já falava, né? O filósofo falava que vivemos hoje no mundo líquido. O mundo líquido, ele flui, ele é rápido, é voraz. E nessa rapidez das relações, nessa rapidez de conexão e desconexão, o que a gente acaba fazendo? Não mergulhando profundamente nas relações. Isso faz com que apenas existimos. O que é apenas existir? Comer, dormir, né? Fazer amorzinho às vezes e pagar a conta. É o que se resume a nossa vida. Você acha que Deus, em toda a sua plenitude e abundância deste mundo, Ele daria para você essa oportunidade de apenas fazer isso na sua vida? De verdade, você acha que você veio para essa vida para comer, dormir, transar de vez em quando e tomar um café e pagar boleto? Não, não é. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Deus, na sua abundância, na sua plenitude, Ele quer muito mais de você. Ele quer muito mais da sua vida. Ele quer que você, além de evoluir, além de ser um ser maravilhoso, Ele possa também contar com o seu servir, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, te servindo dessas leis sistêmicas para que você, além de mim, também se transforme. Uma coisa também que eu gostaria de colocar e falar para vocês é que quantas vezes nós estamos num looping de emoção tão grande, de tantas coisas para fazer e a gente tá sempre no automático. Nesse momento, a gente não pensa que quando a gente nasce, a gente vai morrer. E nesse momento é aonde a gente precisa ter a consciência da finitude da vida. Porque faz com que você pense nas consequências do tudo que você faz, seja bom ou seja ruim. Então, eu tenho certeza que você deseja muito mais da vida e senão você nasceu, você fez a sua vida, está fazendo a sua vida, se você continuar nisso, você vai adoecer, porque muitas pessoas acabam adoecendo por zilhões de situações, principalmente por não respeitarem essa lei. E além de tudo isso, você vai morrer. Sim, você vai morrer, porque não vai ser só eu, você também vai. Então, que tal a gente ter um combinado, eu e você, que vamos esperar mais da vida? E para isso, então, vamos começar a falar da primeira lei, que é o pertencimento. Temos 3 leis sistêmicas, 3 leis do amor, 3 leis da vida. É o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Teremos essas 3 leis nesses 3 dias de desafio. Mas antes ainda de falar do pertencimento, queria falar sobre a vida insana que eu vivia. Eu vivi praticamente 40 anos da minha vida apenas fazendo muita coisa que era o que eu sabia fazer de melhor. O quê? Trabalhando. Eu trabalhei incansavelmente muito tempo, muitos anos, não pensando no que eu estava comendo, no que eu estava vivenciando, no que eu estava fazendo, apenas existindo para trabalhar.
Nesse momento, eu não conseguia ter conexões profundas com as pessoas. Eu estava desconectada dos meus pais que moram na praia em Arroio do Sal. Eu estava desconectada dos meus amigos. E o meu ponto-chave foi um pouco antes da pandemia. Eu e meu antigo marido, nós tivemos uma conversa, vimos que nós não estávamos felizes nessa relação. Mas existia um negócio que nos unia. E naquele momento, a gente encontrou um ponto-chave para que a gente continuasse, que era o nosso trabalho. Quando o meu casamento acabou, a separação veio, eu decidi mergulhar profundamente, intensivamente, no meu autoconhecimento. Eu já fazia terapias há muito tempo, eu já fazia terapia há uns 8, 10 anos, mais ou menos. E nesse momento foi que eu fiz um curso que mudou a minha vida e foi onde eu conheci as leis, foi onde eu conheci também essa Flávia, que é mais leve, que é uma Flávia diferente. Muitas vezes eu me surpreendo comigo mesma e eu fico emocionada com a minha destreza e meu desprendimento de tudo hoje que me cerca, porque eu era uma pessoa muito apegada em várias coisas, mas vou contando aos pouquinhos para você. Nesse meio tempo, quando começou a pandemia, eu fiz um curso de feminina e magnética. Era um curso que era para conexão de sagrado feminino e eu achava isso muito propício, porque uma pessoa que nós temos os dois âmbitos, nós temos a energia feminina e a energia masculina. Nessa energia, a gente vibra sempre nas duas. Como nós estávamos num looping muito grande de trabalho, eu estava sempre vibrando muito mais na minha energia masculina. De fazer, de estar sempre conectada com o trabalho, com as coisas mais masculinas, com o fazer, com o controle, com a força, com tudo que vibrava mais no masculino. Nesse momento, eu tive uma visualização de quem a Flávia era. Uma Flávia fria, que não tinha mais brilho nos olhos. Uma Flávia que ela não era eu. Porque eu sou essa pessoa que vocês estão vendo. De essência leve, sempre sorridente, com muito brilho nos olhos, e ele não existia mais. A minha mãe me falava isso, minhas amigas me falavam isso, minhas primas me falavam, me comentavam isso, mas mesmo assim eu acreditava que eu precisava ter esse sangue nos olhos e essa corrente masculina que vinha dentro de mim. E o masculino, gente, não é o masculino se vestir masculino, mas é sentir a energia masculina. O que acontece? O feminino, ele é o sentir, ele é o amar, ele é o aconchego. E nós, no masculino, a gente só faz. A gente vai para ação, a gente vai para resolução. A gente não sente mais. Eu, que sou uma pessoa extremamente chorona, eu não chorava mais. Eu não tinha essas sensações que hoje eu sinto tão pleno que é esse sentir. Com o curso, então, de feminina e magnética, eu vim descobrir, então, as constelações familiares e esse entendimento dessas leis que nos regem, essas leis que são, então, tão importantes de entendimento para nós, porque nesse momento que a gente passa por isso na vida, a gente consegue entender que essas leis estão em tudo. Nesse momento, então, foi maravilhoso. Eu fiz o curso, foi um curso leve, um curso que era muito diferente, porque eu precisava sentir coisas que fazia muito tempo que eu não sentia. Inclusive, eu vou fazer um desafio também para o nosso feminino. Vai ser, já vou dizer o nome para vocês,
Vai ser desafio despertar de gigante, da gigante interior que eu sei que tá aí. Porque o que acontece? Nós vivemos num looping que a gente não sente mais nossas pernas quando a gente anda tá sempre correndo. A gente não sente mais se uma pessoa fala alguma coisa para nós, a gente só interioriza e aí a gente acaba ficando doente. Então é sempre uma constante vivência muito superficial. E o que eu quero te trazer é pro profundo. Eu quero te trazer para profundezas. Como a minha amiga Vegan fez o curso de mergulho e hoje mergulha profundamente, quero que você também faça esse curso de mergulho hoje comigo e vá profundamente nas suas raízes, porque nós temos que mexer em raízes. Sem mexer nelas, a gente não consegue mudar o nosso ser. E o que vai acontecer? A gente vai estar sempre trazendo a vida em ciclos. Eu tenho certeza que você, em muitos momentos, pensa: meu Deus, como é que isso está acontecendo de novo comigo? Porque você não curou a sua criança, você não curou a mulher, você não curou a menina, você não curou a adolescente e nem o masculino dentro de você. Então hoje a gente vai conseguir entender um pouquinho mais como a gente começa a nossa cura. Então a primeira lei é a lei do pertencimento. Vou falar um pouquinho dela, mas antes eu vou falar também que hoje, por que hoje é tão importante e por que eu acho que o universo conspirou para que esse dia fosse esse dia. Nós fazemos uma integração e um dia de princesa e de princesa na clínica, onde recebemos então crianças de casalar, onde a gente faz corte de cabelo, embelezamento, sobrancelha, e tudo isso faz com que nós estejamos conectados com essas crianças que infelizmente não pertencem mais à sua família de origem, muitas vezes deixadas ou abandonadas ou abusadas por seus parentes, seus pais. E mesmo assim, hoje, se a gente perguntar se eles querem ficar com a sua família, eles vão dizer que sim. E isso era algo porque eu fiz trabalho voluntário a vida toda e era uma coisa que eu não entendia. Como uma criança que foi abusada, abandonada, deixada muitas vezes em situações de muitos riscos, como ela pode ainda olhar para um pai, para uma mãe e ainda encontrar uma luz, encontrar algo que fizesse com que eles amassem esse pai e essa mãe. Essa lei do pertencimento é a lei que move a humanidade. Ela hoje, ela é a lei que nos move o tempo todo. A gente está sempre ansiando por pertencer. Você está aqui para pertencer a mim e eu pertenço a vocês neste momento. Vocês se conectam comigo, naturalmente a gente pertence umas às outras. É nesse momento que nasce, quando a gente nasce, é nesse momento que nasce esse sentimento do pertencimento. Nós o tempo todo queremos nunca ser abandonados, excluídos, à margem. A gente está sempre querendo pertencer. Pense comigo se hoje você tivesse que ir trabalhar normal e você chega no seu trabalho e dizem para você: nossa, vai ter festa no final de semana, tu vai? A pessoa vai dizer: não fui convidada. Qual é o seu sentimento? Vai ter uma festa de família, vai ter um arraiá lá na sua família, todo mundo vai, todo mundo já comprou sua fantasia. E você já comprou? Não, porque você não foi convidada. Qual é o seu sentimento? Certamente é o sentimento pior que você pode existir. Você foi excluída,
Você foi deixada às margens, ninguém quis convidar você. Este é o pior sentimento que pode existir. O que a gente faz para pertencer? Tudo. A gente se endivida, porque aí as marcas fazem isso com a gente. A gente tem amigos que muitas vezes a gente não gostaria de ter pelo anseio de pertencer. Pertencer a um clube, pertencer a uma marca de roupa, uma marca de bolsa, um telefone, tudo. Hoje você compra um calçado pensando em pertencer àquele núcleo que está fazendo aquela marca. Hoje, tudo o que a gente faz é para pertencer. Então, como não saber que essa é a primeira lei da vida? Vocês imaginam que esse anseio profundo... Tenho minha colinha aqui para não esquecer nada do que eu preciso falar para vocês. Esse anseio mais profundo é o que faz com que a gente esteja sempre querendo estar com quem estamos. E por muitas vezes na nossa família, nós não conseguimos pertencer por diversos motivos. Umas vezes não por nós, mas porque nos fomos abandonados, ou pelo fato de muitas vezes sermos deixados em algum lugar e ansiamos tanto pertencer àquele momento e não somos. E isso vai muito mais profundamente. Vemos histórias desde a pré-história, onde as pessoas que não tinham tribos, clãs, onde elas não faziam parte de alguma coisa, elas eram deixadas à margem e muitas vezes deixadas para morrer. Nem vamos lembrar então da história de Jesus Cristo, que foi realmente abandonado, escorraçado e morto, excluído pelo seu próprio povo, por pessoas não acharem que ele estava ali pertencente. Ele não era mais, ele era o Filho de Deus, ele foi coroado por Deus, mas o povo não achava que não. E ele também, o nosso valor de pertencimento, ele é pela segurança, ele é a nossa segurança. Ele vem como estamos aqui para o pertencimento e para se sentir seguro. E quando somos excluídos, trazemos a sensação de morte. Nesse momento, a gente tem que pensar tudo que a gente já fez para pertencer. Gostaria até que vocês escrevessem para mim o que vocês acham que vocês fizeram já para pertencer. Que tipo de situação que vocês passaram que fez com que vocês sentissem que vocês fizeram hoje pensando que vocês fizeram só para pertencer. O que foi? Compraram um tipo de roupa que depois viram que não vestia mais? Escutaram tipos de músicas que eram hoje que vocês veem que não faz parte do seu show? O que foi que você fez que fez com que você pensasse, nossa, isso realmente não cabia para mim, mas eu fiz porque eu queria pertencer? Eu quero que você fique com essa pergunta. Eu vou dar um exemplo muito meu para que vocês consigam entender como é esse estilo de pertencimento que a gente faz com que vivemos nesse looping. Nós tínhamos um estúdio, talvez... Ai, verdade. A Paty falou, né? Deixar de lado as minhas vontades sempre, porque o que acontece? Quando a gente tem essa coisa do pertencer e ele não está consciente, como eu estou trazendo isso para vocês, o que acontece? Nós, em muitos momentos, a gente traz isso. Vamos em tal lugar, principalmente, né, quando você é casado. Vamos em tal lugar. Será que você realmente quer ir?
Será que muitas vezes você quer participar de um grupo, de um meio? Muitas vezes não. Quando temos agora falando de relacionamento, como muitas vezes nós queremos ser incluídas na família do nosso cônjuge e muitas vezes não sentimos isso. Sentimos que a nossa sogra nos exclui. E aí? Nós não precisamos pertencer à família da pessoa que está conosco. Nós temos que pertencer à nossa família. E aí depois, quando se é casado, sim, aí vai se fazer a sua família. E esse pertencimento acontece ali. Mas eu ia falar do meu exemplo, que para mim, foi uma das coisas que mais me impactou e fez com que essa mudança viesse muito latente esse ano. Para quem não sabe, até março deste ano, eu tinha um estúdio, então, de 400 metros quadrados. Nesse momento, eu pertencia à elite de Caxias. Eu pertencia à elite das pessoas que mais faturavam, das pessoas que trabalhavam e viviam muito bem. No momento que eu decidi ter uma qualidade de vida, porque em 2 momentos o ano passado eu passei muito perrengue. Uma foi, então, o fato de eu ter um aluguel e várias outras contas muito altas e eu ter ficado doente. Já era Deus me dizendo, por favor, Flávia, para um pouco. Nesse momento, eu fiquei com cálculo renal numa sexta-feira de manhã, eu acordei às 5 horas, morrendo de dor. Eu nunca tinha tido isso, eu achei que eu ia morrer, porque eu não sabia o que era. Era uma dor absurda e eu não sabia o que era aquilo. 5:30 da manhã, eu fui pro plantão, liguei pra Rô, que trabalha comigo, e eu disse, por favor, dá conta, chama todo mundo que tem que chamar, porque eu não vou conseguir trabalhar. Vocês imaginam o que se passou pela minha cabeça, eu tendo contas exorbitantes para pagar, coisas muito grandes que eu fiz para pertencer a uma classe. Neste momento, eu deitada, ainda que eu tinha algo que é um plano de saúde, que eu consegui ir para o hospital, ficar lá deitadinha, coberta, e eu com os meus pensamentos enlouquecidamente, descobri então que era cálculo renal. Eu tinha agenda lotada naquele dia e eu chorei. E eu disse, Deus, o que você quer de mim? Neste momento, ele me disse, Flávia, você pertence a você e não a ninguém mais. Naquele momento, começou a virar uma chave dentro de mim. E se eu ficar doente mais vezes? E se eu precisar me ausentar? Como eu trabalho? O meu ganha-pão e o pagar contas era só com o meu trabalho. Como eu ia fazer isso se eu estivesse doente? Aí aconteceu mais uma coisa, entraram no nosso estabelecimento e roubaram o nosso celular com tudo que existia dentro, com mais de 15 mil fotos, com mais de todos os bancos. E uma pessoa passou, viu que nós estávamos ali vulnerável, roubou. E naquele momento foram 2 ocasiões que Deus me disse, Flávia, o pertencimento é você. Você pertence a você mesma. Você não precisa de subterfúgios para pertencer a alguém ou a algo, ou a algum clube ou a algum clã. Neste momento, quando eu entendi isso, para mim foi a minha maior força. E ali começou tudo. Quando uma relação de mãe, pai, cônjuge, amigos é abusiva, nós mesmo assim somos mais leais que livres. E a gente volta sempre pro abusador. Por quê? Porque
mesmo sendo ruim, a tentação e o gosto de pertencer é muito maior. É muito maior. E mesmo eu passando por tudo isso, por todos esses perrengues, eu sentia ainda no meu coração que eu devia ficar naquele lugar. E foi isso foram em meados de outubro. Em novembro aconteceu, então, eu fiz uma promessa. Vou contar para vocês porque eu não escondo nada. Fiz uma promessa que se o atual governo ganhasse, eu ia sair da onde eu estava. Porque eu ia ficar insegura, eu precisava me sentir segura naquele momento e eu fiz uma promessa. À meia-noite, quando tudo se colocou e foi feito, né, a vontade de Deus, eu liguei para minha mãe chorando e eu disse: mãe, eu vou me mudar. E a minha mãe: não, a gente dá jeito, não precisa. Eu disse: não, eu vou me mudar. Pode falar, pai, eu vou me mudar. Liguei para a Rô e eu disse: nós vamos nos mudar logo. Em fevereiro a gente ainda tinha casamentos para fazer. E eu disse: nós vamos nos mudar para um lugar menor, onde eu possa ter qualidade de vida, onde eu possa estar presente na vida das pessoas de uma maneira muito melhor, não correndo. Posso marcar clientes por 2 horas, posso estar com as pessoas. E foi o que aconteceu. Eu deixei de pertencer a um lugar grande para fazer parte hoje de um lugar nosso, um lugar gostoso, um lugar único, onde a gente pode estar com as pessoas muito mais pertinho. E deixei essa lei do pertencimento agir de outra maneira na minha vida, onde hoje eu sou pertencente a mim mesma. E você também pode fazer isso. Hoje a gente consegue entender muito mais sobre essa lei quando a gente vem desprende de total controle. Pensem assim: no momento que a gente nasce, pertencemos à nossa família de origem. Nossa família de origem, por muitas vezes, faz com que não sintamos que sejamos pertencentes àquele modelo. E aí vem o anseio de sempre pertencer. Aí você vai para a turma da escola e quer pertencer àquele núcleo. Você vai para um clube, você quer participar daquele clube. Você é adulto, mas não age como adulto, vai para faculdade, você quer pertencer àquele núcleo. E você faz tudo para isso. Você bebe, você fuma, a gente vai atrás de coisas, escuta certas músicas, faz coisas para estar sempre pertencendo. Nesse momento, é um momento onde a gente se perde, porque não sabemos que somos muito mais leais que livres. A lealdade está sempre a favor. Sempre a favor. Mesmo que seja ruim, você ainda vai ser leal. Essa é um paradoxo maravilhoso que dá pra gente entender numa linha muito tênue entre o abuso, entre o não se sentir bem, as relações tóxicas e sim o pertencimento. O pertencimento, ele é aquém do que a gente imagina que a gente seja. Porque no momento que a gente está num ambiente, naturalmente a nossa essência vai querer pertencer. Por isso que você cuide onde você vai. Faça as coisas pensando em você e não nos outros. Quando você se relacionar com alguém, você sempre pense: essa pessoa, eu posso pertencer a ela algum dia?
ela pode ser a pessoa que talvez me eleve e não me rebaixe? Esse é um primeiro segredo da vida. Pertencemos a Deus sempre, porque Ele está acima de nós, e pertencemos a nós mesmos. Depois, você pode ser pertencente a quem você quiser, desde que você lembre sempre disso. Será que é essa pessoa certa? Será que esse cliente é para mim? Será que esse cliente vai me trazer um nível de pertencimento onde fique interessante para mim? É isso que eu preciso que você interiorize para você. A lei do pertencimento, ela nunca falha. Você pode desligar, eu posso desligar essa live e você não lembrar mais do pertencimento, o que eu acho muito difícil. Mas você vai estar sempre pertencendo, sempre tentando pertencer, a vida toda. E é aí que mora os aprisionamentos. Para isso que eu falei sobre libertação sexta-feira, e por isso que a gente começou 7-7. 7 é o número perfeito, é o número de conexão com Deus. Se você estiver conectada com Deus, conectado com Deus, você vai estar sempre lembrando desta lei. Esse pertencimento, ele está fazendo algo bom para mim? Está trazendo algo positivo para mim? Está? É aí. Eu comecei a entender, a gente não pode excluir ninguém. E aí eu comecei a entender, a minha mãe era a louca do Silvio Santos, né? Ela assistia Silvio Santos o dia inteiro, eu sei decor o que ele falava. E eu escrevendo ontem para falar o que eu estou falando para vocês, e eu me lembrei, porque na constelação e nessa lei de pertencimento, ninguém pode ser excluído. Muito menos ex. Então, o ex-marido, o ex-namorado, o ex-ficante, a ex-amiga, o ex-colega de trabalho, ex já se diz excluído. Então, não podemos excluir ninguém. E aí eu me lembrei que o Silvio Santos dizia: minha esposa número 1, minha esposa número 2, minha esposa número 3, e a minha filha número 1, número 2. Era para não excluir ninguém. Ele poderia não estar mais casado, mas ele lembrava das pessoas. E isso não é saudosismo, isso não é errado. Porque se você excluir alguém, essa pessoa, a próxima pessoa, ela vai vir substituir essa. Então não exclua ninguém da sua vida. Não exclua seu ex-marido, não exclua seu ex-namorado, não exclua seu antigo chefe, seu ex-chefe. Não, porque senão, agora que você vai encontrar um novo trabalho, um novo namorado, uma nova pessoa, uma nova amiga, esse ex vai vir substituir, porque ninguém é excluído. Quando mulheres que tiveram aborto nunca podem excluir esse filho que, de certa forma, não veio a nascer, mas ele precisa pertencer. E ele pertence, e ele tem um lugar. Seja de primeiro, seja de segundo, seja de terceiro filho, mas ele tem um lugar. Então, não exclua ninguém. Porque senão, alguém vai entrar no lugar. E as relações vão ser sempre cíclicas. Estarão sempre em círculo. E você correndo atrás do rabo e nada disso vai mudar. Então, eu queria deixar um recado muito importante para vocês. Existem 3 filmes, 2 filmes e uma série que eu gostaria muito que você visse, que é sobre constelação, que é... Tá bugando, Flá? Gente, isso é realmente uma mudança de vida. As leis da vida, elas não nasceram por acaso. Elas vieram da natureza, elas vieram de Deus. E a gente precisa respeitar isso. No momento que vocês fizerem, hoje a gente vai fazer um exercício, vou deixar um exercício com vocês, além dos filmes.
para amanhã, se vocês conseguirem, ia ser perfeito, que aí a gente também comenta sobre isso amanhã. Amanhã já nós vamos falar sobre as ordens. Já fiz o meu desenho, vou até mostrar para vocês meu desenho que eu fiz para que vocês saibam que nós somos essa pessoinha aqui. E acima de nós, o nosso clã familiar está aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a ordem. Mas eu estava falando, para não perder então o meu fio, sobre os filmes. Castelo de Vidro é um filme lindo. Coloca para mim, Vegan, por favor, ali o nome, Castelo de Vidro. A Vegan, minha staff, está aqui hoje, vai colocar para vocês. Então, Castelo de Vidro é um filme lindo, sistêmico. Conta a história de uma menina, é uma história real, tá? Falando a lista que daí eu tá. Castelo de Vidro, Em Busca de Mim e Uma Nova Mulher. Castelo de Vidro, então, ele é uma história real de uma jornalista do New York Times, que ela cresceu numa família totalmente disfuncional. O pai dela era alcoólatra e neste momento eles viviam uma vida muito louca. Eles não tinham casa, eles moravam às vezes no relento e ela queria fugir. Ela, diferente nós sempre queremos pertencer. Como ela teve esse abuso e toda essa, depois vocês vão ver todo um sistema ao redor dela, naquele momento ela não queria mais nada do que lembrasse a família dela. E ela queria pertencer ao núcleo do noivo naquele momento. Eles moravam juntos, tinham uma condição de vida maravilhosa. Ela escolhia designer de móveis perfeitos e carésimos. E até que um dia ela se depara com o pai dela na rua, porque o pai dela vivia em ambientes subhumanos. E naquele momento ela começou a ver que ela não poderia esquecer da família dela. Mais leais que livres, ela começou então a busca por ela mesma. Então esse filme é lindo, muito sistêmico, ele é um filme longo, mas é um filme maravilhoso. Em Busca de Mim é um filme de uma mulher que também tem problemas com vícios, porque quando a gente não consegue desconectar de tantas amarras, de tantos pertencimentos que a gente quer fazer na nossa vida, a gente acaba indo para vícios. Essa mulher, ela tem o vício do alcoolismo, do sexo, e ela vai buscar ficar sozinha numa ilha, e ela encontra então um grupo que faz uma imersão, e ela vai para essa imersão de constelação. É um filme lindo, é um filme muito forte, então se você for ver, não veja com crianças, porque ele é muito forte mesmo. Mas é um filme lindo que você vai entender todo esse pertencimento, todo o que acontece nessas leis da vida. E Uma Nova Mulher, então, que é uma série que fala também sobre 3 amigas, que uma delas tem uma doença terminal e ela vai buscar uma cura em um centro que faz também constelação, e ela participa do campo, e aí aparece muitas coisas na vida dela, enfim. Então eu gostaria muito que você visse um desses filmes, para que você começasse a entender sobre essas leis e para que realmente essa mudança aconteça na sua vida. E um exercício que eu gostaria que você fizesse, não precisa ser hoje, mas gostaria que você fizesse já, uma carta para você mesmo, de gratidão, agradecendo, porque toda vez que a gente faz algo na nossa vida, seja bom ou seja ruim, a gente faz porque precisamos aprender. Nada na nossa vida a gente poderia ter deixado para trás, inclusive as coisas ruins. Então eu gostaria que você fizesse uma carta de gratidão a você mesma,
falando sobre os lugares que você não gostou e sobre os lugares que você gostou de pertencer. E agradecendo esses lugares e deixar ir. Como você vai fazer isso? Vai escrever: obrigado, vida, obrigada, Flávia, Alice, Fran, obrigada. Eu sou a Fran, eu fiz isso, aquilo, aquele momento eu fiz para pertencer, mas hoje eu sou diferente. Gostaria de vivenciar muito mais coisas. Eu sou grata a tudo que já aconteceu na minha vida. Coloque as coisas ruins que você acha que aconteceu, que foi ruim e que você ainda não superou. Escreva isso, escreva: eu não gostei que aconteceu tal e tal coisa com tal e tal pessoa. Você só vai poder curar e passar de outro nível o momento que você acolher o sentimento que é ruim. E se perdoar por ter deixado acontecer, se perdoar, não se culpar e se amar. E para se amar, a gente precisa amar a nossa sombra. Então, deixo com vocês a primeira lei para mudar a sua vida: o pertencimento. Lembrem-se, fizemos tudo para pertencer e está tudo bem, desde que hoje, a partir de hoje, nós sejamos cientes que a gente pertence primeiro a Deus, depois a nós mesmos e depois a gente pode pertencer a quem a gente quiser. Carta de gratidão para você de tudo que você fez de bom e de ruim, agradecendo esse momento. E hoje, no final da carta, você vai escrever: hoje eu deixo ir todos esses sentimentos, para que novos sentimentos e novos pertencimentos aconteçam. Eu tô muito feliz de ter passado esses minutos com vocês. Eu estou muito feliz de poder dividir como foi a minha vida e como foi transformada essa minha vida a partir dessas leis sistêmicas, essas leis do amor. E eu espero também que você consiga também fazer essa mudança. Amanhã, obrigada, Flá, que bom que tu gostou. Eu quero ver tu fazendo a carta, hein? Eu quero amanhã contar com você, amanhã, 7/7. Quero muito... obrigada, Thales. Eu quero muito que você esteja aqui para a nossa segunda lei, a ordem. Gente, se vocês bugaram agora com o pertencimento, a lei da ordem, vocês vão ver como a gente apronta nessa lei. Como a gente muitas vezes não segue a nossa lei. A gente quer muitas vezes ser pai dos nossos pais. A gente quer ser pai dos nossos amigos. Tem spoiler também. Não vou dar spoiler, mas é só para vocês sentirem que amanhã vai ser demais. Esteja aqui comigo, 7/7. E eu vou ficar imensamente grata. Vou fazer a minha cartinha de gratidão também por vocês. Gente, beijo. Ótimo dia. Fiquem com esses pensamentos e com essa energia da mudança, da perfeição do 7. Estejam conectados com Deus e lembre sempre, você não é ninguém sem Ele. Ele diz, ontem eu li numa coisa do Thales que eu achei muito legal, é bem isso: Deus sabe se vai ser ou se não vai ser. É Ele. Não queira adiantar o que Deus tem para você, mas saiba e tenha conhecimento e consciência para saber que você pode muito mais. E para quem não estava no comecinho, lembrem sempre, a gente não veio nesse mundo para comer, dormir e pagar boleto. A gente veio para muito mais. A plenitude e a abundância de Deus que a gente vê na natureza, ela pode ser nossa.
ela é nossa, é só a gente tomar para si. Gente, ótima manhã, que vocês estejam com ele e que seja abençoado o dia de vocês. Beijo, beijo. Terminou? Uhum.